economia brasileira encolheu 9,7% no segundo trimestre desse ano, na comparação com os 3 meses anteriores, e oficialmente entrou em recessão. A recessão técnica é caracterizada por 2 trimestres seguidos de recuo. Foi um tombo histórico, Reinaldo, menor resultado para o período desde 1996, quando teve início a série medida pelo IBGE. Em relação ao segundo trimestre de 2019, a queda foi ainda maior, de 11,4%. Com o resultado de hoje, a economia brasileira voltou para o nível de 2009. No primeiro trimestre desse ano, o PIB já havia regredido ao patamar de 2012, ou seja, em 3 meses, o PIB brasileiro andou 3 anos para trás. Eu lembro que antes disso tudo, enfim, no primeiro ano do governo Temer, se estimava que a economia brasileira voltaria ao nível de 2014 só em 2022. Então, né? E por setores aí, a área de serviço foi a maior queda, menos 9,7%, indústria menos 12,3%, a agropecuária teve um pequeno crescimento, 0,4%, a agropecuária que tem, literalmente, sem metáfora, livrado a lavoura, né? Indústria de transformação, menos 17,5%, que foi um negócio, como sempre, né, a que cai mais. Mas o Paulo Guedes está dizendo que isto tudo já passou. Vamos comprar terrenos na Lua, vai. O ministro da Economia, Reinaldo, comparou a queda do PIB ao barulho de um raio que caiu no passado. Aspas para o Paulo Guedes. Como a luz das estrelas que vemos foram emitidas há milhões de anos atrás, o que você vê no resultado do PIB é um registro do passado com esse som que ouvimos agora. Esse é o barulho do raio que caiu em abril. Isso é lá atrás. O Brasil já está voltando a crescer. Nós estamos decolando em V. Tomara, né? Mas o Paulo Guedes, eu vi que existe uma tentação de poesia ali. Existe quase uma veia poética, né? Mais um pouco ele sai cantando as estrelas, né? Essa decolagem V não há sinal até agora, enfim. O Brasil não consegue nem saber de onde tira dinheiro para pagar coisas essenciais, né? Vai ter que pedir o crédito suplementar para o Congresso, né, de mais de 400 milhões, para conseguir pagar a conta e para conseguir ter um déficit razoável. Enorme, mas ainda administrável. Mas, enfim, o Ministério da Economia também divulgou uma nota comentando o resultado. De acordo com o Secretaria de Política Econômica, apesar da retração elevada, ela foi menor se comparada às principais economias. E também alguns países emergentes, como Chile, México e Índia. É um jeito de ver a coisa. O Brasil está em 22º no ranking, né? Neste trimestre, por exemplo. De qualquer modo, sim, o fato de o governo ter injetado dinheiro na economia fez com que o tombo não fosse tão grande. Graças a Deus, ninguém seguiu o que o Paulo Guedes quis. Que o Paulo Guedes queria dar 3 parcelinhas de R$200, queria mandar as pessoas para casa sem contrato de trabalho e pronto. E aí ele teria realmente levado o Bolsonaro a ser pendurado em praça pública pelos pés, né? E sabe-se lá que tamanho seria o tombo. Mas com todo o dinheiro que o Estado injetou, conseguiu-se segurar a economia. O que tem aí sobre o controle de pandemia? É interessante essa nota 19. Tem um detalhe importante relacionado a como cada país lidou com a pandemia, as políticas de saúde. Entre os países escandinavos, a Suécia teve o pior desempenho e a Suécia foi o único país da região que priorizou a economia e não fechou o comércio nem adotou o lockdown. Enquanto o PIB sueco caiu 8,6% no segundo trimestre, o da Finlândia viu uma retração de apenas 3,2%. O da Noruega encolheu 5,1%, da Dinamarca 7,4%. Lembrando que a Suécia chegou a ser citada pelo governo como exemplo. O que eu ia falar, que tem imbecil por aí falando, olha a Suécia, o que a Suécia quebrou a cara. E sim, pouco depois da divulgação do PIB, o presidente Jair Bolsonaro deu uma coletiva de imprensa e anunciou a extensão do auxílio emergencial. O benefício será pago por mais 4 meses no valor de R$300. Aliás, como sempre anunciamos aqui desde o começo, né, que não iam ser 3 meses. Tá aí, vão ser 3, depois mais 2, depois mais 4. E assim, e necessário, sim. E o presidente descobriu que isso dá voto. Nesse dia da retração 9,7%, né, o presidente Jair Bolsonaro realizou uma cerimônia no Palácio do Planalto com forró, exibição de vídeo de sua campanha de 2018.
né? E também uma homenagem ao músico Pinto do Acordeon, que morreu em julho, né? E que fez o lema da campanha do Bolsonaro. A imprensa não pôde estar presente, mas isso tudo foi veiculado pela TV estatal, o que caracteriza ato de improbidade administrativa, obviamente, porque isso já é uma espécie de campanha eleitoral. Desculpem, vai fazer coisa que contraria a lei, eu vou falar. E isto é ato de improbidade, porque você está usando um bem público para fazer campanha eleitoral, inclusive campanha eleitoral antecipada. É assim que as coisas são. Ou vocês andam na linha ou não vamos falar. E na mesma coletiva de imprensa que se falou de PIB, o Diabo A4, o Jair Bolsonaro diz que vai mandar a reforma administrativa para o Congresso, né? Que então vai ter reforma administrativa e que ela vai pegar só os novos servidores. Vamos ver. E o Guedes disse que aumentar o salário mínimo significa condenar as pessoas ao desemprego. É da linha da extração daquelas coisas, não pense que é bom para você, que é ruim para você. Na verdade, o que é ruim para você é que é bom para você. Entendeu? Que é o liberalismo da década de 50, o liberalismo Cinca-Chambord, que eu chamo. Né? Aquele liberalismo, não pensa que é gostoso, não. Isso que você está achando que é bom, é ruim. Isso que você está achando que é ruim, é bom. Tá? É o liberalismo aplicado no Chile. Aí, quando o Chile chegou aos dias de hoje, aquilo que parecia ruim era ruim, e aquilo que parecia bom era bom, mas ninguém aplicou. Né? Eu adoro falar isso para esses falsos liberais brasileiros, um bando de reacionário disfarçado de liberal, que é tudo gente que tem ódio de pobre.